sempre gostei de escrever bastante, né? Então eu não tive dúvidas na escolha da graduação. Aí eu optei por jornalismo, fiz aqui na PUC Campinas. E aí, aqui dentro eu tive muitas experiências dentro do jornalismo. Depois eu quis muito viajar, né, conhecer o mundo. Depois que eu voltei de viagem, eu comecei a trabalhar numa redação, como redação, né, com redação publicitária, numa agência de publicidade. E aí eu fui para um lado mais voltado para moda. Foram assim, muitos aprendizados, muitas experiências. E aí me abriu um mercado novo em São Paulo, né? E eu fiquei, para onde eu vou agora, né? Eu não queria ir mais para assessoria, então eu falei, eu preciso de cursos que estimulem essa minha criatividade. Mas eu sentia que eu precisava de algo mais no meu currículo, né? Eu só tinha graduação. E naquela época eu procurei bastante pós-graduação, mas eu não encontrava nenhuma que eu me encaixava, porque todas eram sobre marketing, né? Dentro do marketing tem um milhão de pós-graduação, né? Para você escolher, várias. E aí nenhuma eu falava, porque não era aquilo que eu queria, porque eu sabia que eu queria escrever, eu gosto de escrever, né? E era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então eu queria algo que tivesse relação com a escrita, né? E não achava no mercado nenhuma pós. Até que a PUC abriu, eu sempre estava de olho no site da PUC, né, porque eu sou filha da PUC, então eles abriram turma para escrita criativa. Eu falei, meu, é agora. A pós me ajudou bastante e dentro da pós eu tive 1 milhão de disciplinas, assim, né, que eu adorava. Não é que na graduação você tem algumas matérias, você fala, vou ter que fazer, mas não sei se é tão legal assim. E na pós eu gostei de praticamente todas. Eram gêneros que eu já estava acostumada a ler e a escrever, então a gente tem muito sobre literatura, né, na pós-graduação, escrita criativa. Então, desde conto, a poesia, romance. Eu me inscrevi também na pós pensando que, como eu era jornalista, né, como eu sou jornalista, eu escrevo tudo muito objetivamente, né? Tipo, tudo é muito objetivo, muito rápido, texto rápido de ser lido. E aí eu senti essa falta, eu pensava, falando, eu preciso desenvolver um pouco melhor esse, né, ter mais vocabulário, né, como é que faz isso? A gente vai com uma ideia, sai com outra. E lá eu tive muito essa experiência, né? Conheci pessoas incríveis também. Além das disciplinas, muitas delas eram de literatura, voltada para literatura, né? Para você saber escrever um gênero específico. Muita gente estava lá para tentar escrever romance, porque romance é uma das coisas mais difíceis que um escritor tem para escrever, porque são muitas páginas, são muitos personagens, muitos enredos. Então era um desafio ali de várias pessoas, né? Foi muito legal acompanhar cada um. Além dos professores, né, que não tenho nem palavras, assim, tive professores excelentes, disciplinas muito voltadas para o mercado de trabalho também, de roteiro audiovisual, que para mim foi muito bom, porque eu acabei profissionalmente indo muito para esse lado de criação de roteiro. Então hoje eu faço muito freelance, depois da pós, né, comecei a pegar ainda mais freela para escrever roteiro, né, seja de comercial, de vídeo institucional, de Reels, TikTok, então ajuda pra caramba. E storytelling também, que é algo que todo mundo pede. O mercado de trabalho pede storytelling. Então, você é um profissional de redação, você tem que saber. E aqui, perfeito, assim, foi uma das melhores disciplinas que eu tive. E daí teve uma disciplina que eu tava com muita expectativa, porque a minha mãe, ela é contadora de história, ela tem muito livro infantil lá em casa, então eu sempre li bastante. E eu tava com expectativa para essa disciplina de literatura infantil. E aí, quando chegou, um dos primeiros exercícios era escrever uma história. E aí eu falei, vou escrever. E a história veio muito rápido na minha cabeça, né? E aí, depois que eu me formei na pós-graduação, falei, por que não publicar um livro, né? Eu ganhei muito autoconfiança na pós-graduação. E aí eu decidi enviar um texto meu, um original, para uma editora, deu certo, e depois da pós, eu publiquei meu primeiro livro, que é um livro infantil, que é esse daqui, Alguns Cachorros de Suas Manias, é um poema, e é uma realização, assim, pessoal, profissional da minha vida. Eu fico muito orgulhosa de ver ele na minha estante, assim, é incrível ver o meu nome na capa, isso é muito legal. Eu sempre quis ser muito reconhecida pela minha escrita, né? E eu acho que eu tenho uma escrita bastante afetiva também, né? Hoje em dia acho que isso é muito relevante por conta de todas as inteligências artificiais que vão surgindo, então você ter um lado mais humanizado é importante, né? No mercado de trabalho também, o pessoal pede isso no final das contas.
E depois da pós eu resolvi que eu quero desbravar novos horizontes, realmente como empreendedora. Então eu tenho bastante cliente como freela, eu gosto de atender e eu quero expandir para um outro lado também, mais emocional. Então fazer votos de casamentos, ir para esse lado diferente da escrita, né? Cartas, que é algo que eu gosto bastante de escrever. Agora eu tô no processo de escrita aí, tô no meu terceiro capítulo de um romance.